Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é classificação dos seres vivos. Então, gente, essa videoaula de hoje, ela vai falar sobre a ciência que nomeia e classifica os seres vivos, que é chamada de taxonomia. Vamos falar também sobre o sistema de nomenclatura binomial proposto por Carlos von Linneu, um sueco. Certo? Sem também esquecer a questão de hierarquia, quais são as categorias taxonômicas que iremos trabalhar nessa videoaula de hoje. Então, gente, observem aí esse vídeo, certo? Observe a biodiversidade na Terra, o nosso planeta chamado Planeta Azul. Segue vídeo. Observando a imensa variedade de vida na Terra, percebemos a necessidade de classificar os seres vivos de forma organizada e universal. Tudo bem até aí, gente? Posso seguir? Então, qual o objetivo dessa videoaula de hoje? O objetivo será mostrar que os seres humanos têm características comuns, conhecer o sistema de classificação de Linneu, entender o conceito de espécie, compreender a importância de uma classificação universal, saber agrupar os seres vivos no sistema atual de classificação. Tudo bem, gente? Entendido o objetivo dessa videoaula de hoje? Então, resumindo aí, é o que vamos visualizar nessa videoaula. Classificação dos seres vivos. Se inscreve no através do estudo de grande variedade de organismos existentes no mundo vivo, verificou-se a necessidade de agrupá-los de acordo com suas semelhanças, ou seja, classificá-los. Então, no primeiro ponto aí, temos o quê? Classificar significa agrupar elementos de acordo com suas semelhanças e diferenças. Um outro ponto é o ramo da biologia que estuda a classificação e a nomenclatura dos seres vivos é a taxonomia. O grego taxon, que significa categoria, grupo, e nomos, que significa conhecimento. Exemplos de classificação: aquáticos, terrestres, e compreendido aí, não esquece, faz teu mapa mental e teus fichamentos. Isso é importante, não esquece, certo? Segue slide. Histórico das classificações. Antes da classificação atual, houveram várias tentativas de agrupar os seres. Tais tentativas eram baseadas nas características físicas ou comportamentais dos seres. Aristóteles tentou classificar os animais de acordo com o meio onde eles vivem. Então, Aristóteles viveu em que época? Então, Aristóteles foi de 384 a 322 a.C. e foi um famoso filósofo grego. Então, ele classificou os animais de acordo com o meio onde eles viviam, o que fizemos no slide anterior. Então, aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos são quem? Os aéreos, vamos assistir o videozinho aí, vai mostrar para vocês um casal de araras, né? São aves. Vamos estudar mais à frente, quando a gente for estudar sobre cordados. Um outro exemplo são os terrestres, certo? Se liga aí no videozinho que está carregando. Ele mostra aí para você um artrópoda, o filo do reino animal, né? Um dos filos do reino animal, que vamos estudar mais à frente. Os aquáticos, ele vai mostrar aí para vocês, né? Nos oceanos, está mostrando aí, acredito eu que são golfinhos, que é um mamífero aquático, certo? Que vamos estudar também quando a gente for estudar os cordados mais lá na frente. Tá ok, gente? Entendido? Posso seguir? Vamos ver quem é o outro que fala que adotou outro tipo de classificação, certo? Foi Teofrasto, certo? Que tentou classificar as plantas de acordo com o tamanho
que elas possuem. Teofrasto, ele foi de 372 a.C. a 278 a.C. e foi discípulo de Aristóteles. Olha, gente, eu não vou, isso não vai ser cobrado numa prova, a questão da época que ele viveu. Só é a nível de conhecimento. Tudo ok? Não se esquece. Dá um Misa like, se inscreve no canal, faz Tio Misa feliz. Faz Tio Misa muito feliz. Visualiza as minhas videoaulas, certo? E compartilha com os amigos, principalmente com familiares, outros estudantes de outras escolas, que Tio Misa agradece, tá ok? Então, Teofrasto, certo? Que foi um discípulo de Aristóteles, classificou as plantas como ervas, arbustos e árvores. Então, quem são as ervas? Está aí mostrando para vocês. Acredito eu que seja hortelã, os arbustos, né? Que é a próxima imagem aí que está mostrando no vídeo para vocês. E as árvores. Quando formos falar sobre o reino vegetal, vamos estudar toda essa classificação, viu, gente? De briófitas, pteridófitas, criptógamas, briófitas. Então, vamos estudar todos esses vegetais, sem exceção. E o último aqui que eu vou falar, que é Santo Agostinho, que tentou classificar os animais de acordo com a sua utilidade para o homem, em indiferentes, nocivos e úteis. Quem são os indiferentes? Certo? Vai mostrar um videozinho aí para você, bem ilustrativo. Esses são os indiferentes. Logo em seguida, vamos passar para os nocivos, certo? Vai mostrar a viúva negra, um aracnídeo, certo? Que também pertence à classe dos artrópodas. O filo dos artrópodas, que vamos falar mais à frente, a classe é os aracnídeos, como eu já falei, certo? E quem são os úteis? Os úteis são aqueles que vão fornecer algo de interesse humano, que são as abelhas. Além dela participar da polinização, certo? Que funciona como... esses insetos são muito importantes para a natureza, porque eles polinizam, eles fecundam determinadas plantas, porque as plantas elas possuem os dois aparelhos reprodutor e masculino, né? Junto na mesma, né? Elas são hermafroditas. Isso fica bem claro, mas vamos debater isso em uma outra videoaula, em outro momento mais oportuno. Tá ok, gente? Que agora só é histórico das classificações. Tudo bem até aí, não é? Não se esquece. Então, como surgiram os sistemas de classificações? Então, a partir do Renascimento, os cientistas sentiram a necessidade de adotar sistemas de classificação que agrupassem os seres vivos de acordo com suas características intrínsecas, e não apenas segundo os critérios de utilidade ou de tamanho. Dentre os sistemas que surgiram, o que destacou-se foi o de Carl von Linné, de 1707 a 1778, século XVIII, que serviu de base para o sistema utilizado atualmente. Então, gente, Carlos Linneu foi responsável pela nomenclatura binomial e por o sistema de classificação, certo? Ele é que deu o pontapé inicial e essa classificação se usa até os dias de hoje, certo? Segue slide. Linneu escolheu como principal critério de classificação a estrutura e a anatomia dos seres vivos. Assim, os animais foram classificados de acordo com sua estrutura corporal e as plantas. De acordo com a sua anatomia e com a estrutura de suas flores e frutos, assim, Linneu, em 1758, catalogou os seres vivos da seguinte maneira. Vamos lá, gente. Utilizando palavras latinas para denominar os grupos dos organismos. Olha, gente, essa palavra latina, em latim, é uma língua morta, mas é uma língua universal. Se compararmos com os elementos químicos colocados na tabela periódica, segue a mesma linha de raciocínio. Os símbolos que estão na tabela periódica também são em latim, certo? E como se é uma nomenclatura universal, então, se todos os nomes científicos seguem esse critério, palavras latinas, tá ok, gente? Um outro ponto foi, a nomenclatura é binomial, onde a primeira palavra indica o gênero e a segunda palavra especifica o indivíduo dentro do gênero. Então, exemplo, canes familiares. Canis é o gênero, familiares é o epiteto específico. Tá ok, gente?
O nome da espécie sempre vai ser binomial. É formado pelo gênero e a espécie. Ficou claro isso, gente? O nome da espécie nunca vai ser familiar, viu, gente? O nome científico a nomenclatura é binomial. Não esqueçam disso. Tá ok? Vamos seguir. Utilizando categorias de classificação que constituem uma hierarquia, certo? Então, essa hierarquia, a classificação obedece uma ordem de importância. Então, se vocês observarem aí, eu tenho o reino, depois do reino eu vou ter o filo, aliás, desculpa, classe, certo? Eu não falei errado, não, é reino, filo, classe, ordem, gênero. Então, gênero e a espécie. Que fique bem claro aí para vocês que existe uma hierarquia a ser seguida. Tudo bem até aí? Então, sistema binomial de Linneu. De acordo com o sistema binomial, o nome científico de um indivíduo deve ser representado pelo nome da espécie. O nome da espécie deve ser escrito em latim e deve constar de duas partes que indicam. Então, o primeiro nome, como eu falei anteriormente, certo? Canis representa o gênero e é tecnicamente chamado de epiteto genérico, que deve vir primeiro e ter sua letra inicial maiúscula. Já o segundo nome, que é familiares, é tecnicamente chamado epiteto específico, que deve vir depois do gênero e ter sua letra inicial minúscula. Olha, gente, que fique bem claro. Para se colocar um nome científico, ele só pode vir em negrito, itálico ou sublinhado. Nunca os três juntos. Ou ele é em negrito, como se mostra aqui, certo? Ou em itálico ou sublinhado. Mas atenção, quando nos referimos ao gênero, podemos colocar apenas o primeiro nome. Portanto, cães e lobos pertencem ao gênero Canis, porém, a espécie é sempre escrita com as duas partes. Por isso, a espécie do cão é Canis familiares e não apenas familiares. Tá ok, gente? Posso seguir? Compreendido esse sistema binomial de Linneu, certo? Muito tranquilo até aqui. Gente, isso é importante. Então é isso, gente. Chegamos ao fim dessa videoaula, classificação dos seres vivos.